Junta-se a este CNN hoje para analisar este caso Ricardo Evangelista, analista sénior da Active Trades, a partir de Londres. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. Como é que vê esta decisão de Horta Osório de apresentar a demissão depois de estar envolvido numa situação polémica? Olha, Horta Osório não tinha outra opção, a meu ver. O Credit Suisse foi buscá-lo justamente pela reputação que ele tinha desenvolvido enquanto esteve à frente do Lloyds, que era uma reputação de profundo respeito pelas normas, de muita responsabilidade pessoal em tudo o que se fazia. O Credit Suisse, não podemos esquecer, foi buscá-lo por causa disto, porque eles precisavam de melhorar a sua imagem depois dos escândalos que aconteceram com Archegos e também com outros investimentos que fracassaram devido então a essa tal falta de responsabilidade pessoal e de falta de respeito pelas normas internas do banco. Horta Osório, e foi uma promessa que ele fez à instituição. Prometeu que iria contribuir para a limpeza da imagem. Exatamente, ou seja, era essa a sua principal missão, limpar a imagem do banco depois desses escândalos. Depois de apenas 8 meses à frente do cargo, acontecer uma situação destas em que danifica bastante a sua reputação e vai criar uma distração relativamente ao que era a intenção do banco de focar a sua imagem a partir de uma perspectiva mais limpa, mais coerente com o respeito das normas, penso que Horta Osório não tinha outra hipótese senão demitir-se. Acredita que este episódio pode, de alguma forma, beliscar a carreira ou a reputação de Horta Osório a nível internacional? Estamos a falar de um banqueiro com um percurso notável, que no ano passado foi nomeado cavaleiro pela Rainha Isabel II de Inglaterra, que passou pelas mais importantes instituições da Europa ao nível da finança pública. Como é que este caso pode afetar a imagem de Horta Osório? Eu penso que vai afetar um pouco. No entanto, o facto dele se ter demitido e de as circunstâncias terem ocorrido dentro do contexto da era Covid, digamos assim, em que tudo fica um pouco distorcido e as linhas não são assim tão bem definidas, eu penso que daqui a algum tempo, quando a poeira assentar, a reputação que Horta Osório conseguiu construir ao longo de vários anos à frente do Lloyds e também o reconhecimento que ele teve vão prevalecer, e penso que a carreira dele vai continuar a ser uma carreira brilhante, como tem sido até agora. Esta não é a primeira vez que Horta Osório está envolvido em polémica. Já antes, por causa também das regras relativas à Covid-19, ele esteve envolvido numa situação do género, ao participar numa final de ténis quando não era suposto fazê-lo. Em 2016, quando era presidente do Lloyds, foi acusado de ter feito uma viagem pessoal paga pelo banco, embora esta situação nunca tenha sido provada e ele tenha pedido desculpa à instituição por qualquer falha que tenha cometido. Tem passado por alguns episódios polémicos sem que estes episódios marquem de forma definitiva a sua imagem. Acredita que este será apenas mais um? Sim, eu penso que este será apenas mais um, e o facto dele se ter demitido e de não ter oferecido grande resistência depois das conversações que ele manteve durante o fim de semana com o resto da administração do Credit Suisse também abonam a seu favor e a favor do caráter que ele tem demonstrado. Repare, todas estas situações que referiu de fazer voos que não tinham sido autorizados ou de ir à final do Wimbledon são de facto situações muito mediáticas que atraem muita atenção e que podem ser utilizadas pelos seus rivais. Por exemplo, quando ele esteve à frente do Lloyds, ele tinha muitos rivais e enfrentou muita resistência interna. No entanto, eu penso que a sua carreira e a forma digna como acaba por sair agora ao fim de apenas 8 meses, que não é assim tão comum dentro de executivos deste calibre, que normalmente oferecem resistência e tentam obter o máximo de retorno em troca de oferecer a sua demissão. A forma digna como ele o fez e como acatou e aceitou que teria que sair para bem da instituição abona muito a seu favor, e penso que no futuro a carreira dele voltará a cintilar como no passado. Ricardo Evangelista, obrigada mais uma vez pela análise neste CNN hoje. Continuação de bom dia e de bom trabalho. Obrigado, bom dia. No segundo dia